de cenografia é contar um pouco a história do país, e é isso que ele vem fazendo há 40 anos. Já criou ambientações cenográficas para quase 400 espetáculos teatrais, além de trabalhar no cinema e na televisão. A nossa entrevista de hoje é com José Dias. José, por que você se interessou pela cenografia? Olha, eu fazia arquitetura e programação na IBM. E fui assistir um espetáculo na Corda Bamba, no Teatro do Sena, eu e 2 colegas de alpinismo. E quando terminou o espetáculo, todo mundo aplaudiu, nós estávamos num balcão, todo mundo aplaudiu com entusiasmo, e eu aplaudi sem entusiasmo. E esses 2 colegas disseram para mim, pô, todo mundo aplaudindo com entusiasmo, você não está aplaudindo com entusiasmo. E eu falei, tem um erro nesse espetáculo. Aí, como assim? A cenografia do espetáculo está equivocada. Aí disseram para mim, e você entende alguma coisa de cenografia? Você faz arquitetura, um fazia geologia e o outro fazia economia. Eu falei, mas eu vou entender. Aí eu procurei saber, o espetáculo chama-se Na Corda Bamba, direção do Fábio Sabag, com Renata Fronze. E o cenógrafo chamava-se Luciano Trigo, que depois trabalhei com ele, um grande cenotécnico. Aí meu pai comprava o Globo, e eu lia no Globo vestibular para o Conservatório Nacional do Teatro por cenografia, eram 10 vagas. E eu fiz e passei, fui um dos 7 colocados, só passaram 7. E comecei a estudar cenografia, que era à noite, sem meu pai nem minha mãe saberem. Conclusão, me apaixonei por cenografia. Aí lá terminei programação, não dava para terminar arquitetura, peguei todos os certificados de COBOL, Fortran, PL1, que era a última geração de computadores naquela época, e dei para o meu pai e falei, pai, está aqui, ó, sou programador formado pela IBM, estou largando a arquitetura. Aí ele falou, vai fazer o quê? Eu vou estudar cenografia. Aí ele me perguntou, o que é isso? Aí eu falei, vou fazer teatro, cinema e televisão. Aí ele falou, não esqueça até hoje, vai morrer de fome. Vai ser artista? Vai morrer de fome. Aí eu falei, em qualquer parte do mundo, sendo artista, eu posso morrer de fome. Aí ele falou, então nessa idade não tem mais que receber pensão, né? Aí eu fui, aluguei um apartamento, que era um conjugado, que minha mãe me ajudava, eu era filho caçula, né? E fui embora. Daí deslanchei, fui trabalhar, fui estudar cenografia, estudava pintura e comecei a trabalhar. Fui para a TV Tupi, trabalhei na TV Tupi como assistente, depois fui para a Globo, mas nunca tirei meu pé do teatro. Você teve algum mestre? Um grande mestre. Era o meu professor Pernambuco de Oliveira. E meu pé no teatro começou aí. Um dia em sala de aula, ele entrou e falou, gente, eu estou precisando de um aluno. Eu falei, eu. Aí ele falou, não disse para que era. Eu falei assim, é trabalho, professor, eu quero. Aí ele falou, então esteja amanhã, às 7 horas da manhã, pela entrada de serviço do Teatro João Caetano, e procure o senhor Flores, Horaci Flores. Eu falei, sim, senhor. E eu estava lá às 15 para as 7, eu já estava lá, o senhor Flores estava abrindo a porta, José Dias, pode entrar. O professor mandou você entrar. Eu cheguei, já tinha uma galera no palco, e o senhor Horaci era o cenotécnico. Então, o senhor Horaci me deu uma vassoura e mandou eu varrer o palco e catar todos os pregos amassados, jogar no latão. E os que estivesse bom, guardava. Sarrafo acima de 30 centímetros, guardava. Menos, jogava no latão. Quando deu a hora do almoço, o meu professor, que se chama Pernambuco de Oliveira, apareceu. Chamou o senhor Flores e disse, como é que foi, menino? Foi bem, vamos almoçar. Aí me chamou para almoçar. E na esquina da Avenida Passos, ali na esquina do João Caetano, com a Avenida Passos, do outro lado tinha um bar. E ele parou no balcão, puxou um bolinho, que era espetado num plástico, e falou assim, me entregou o bolinho, pediu 2 cafezinhos, perguntou, o seu é pingado? Aí eu falei, não, senhor, é puro. Aí ele mandou, o dele é puro e o dele era pingado. Tomei aquele café, comi aquele bolo, ele perguntou, quer mais um bolo? Eu falei, não, senhor, estou satisfeito. Então vamos voltar. Voltamos para o teatro, ele me entregou o senhor Horaci Flores, está aqui o menino. Quando vocês terminarem, ele volta ao serviço. Tá bom, obrigado. Ele foi embora. Em momento algum eu perguntei onde estavam as plantas, onde estava a maquete. Fiquei na minha. A galera voltou, o senhor Horaci Flores continua o seu trabalho. Eu continuei varrendo o palco. Varrendo o palco, pegando sarrafo, prego, e a galera me olhando, e eu lá. Então, quando 5 horas da tarde, naquela época, a cenografia era construída no palco. O elenco chegava e a gente começava o ensaio, com a cenografia sendo construída. Não existia galpão que os cenários vinham para o teatro, não. Era construído no palco. E muitas das vezes o cenotécnico ficava para acompanhar o desenvolvimento da encenação. Aí, quando foi 5 horas, o Pernambuco chegou,
chamou o Sr. Flores, e aí, Sr. Flores, como é que foi o menino? Aí o Sr. Flores, foi bem, ótimo. Aí, muito bem, ele fez tudo que o senhor mandou? Tudo. Aí ele mandou reunir toda a galera, aí falou, ei gente, maquinária, todo mundo, e disse, olha gente, a partir de hoje, esse menino ele é meu aluno, mas a partir de hoje ele vai ser meu assistente. Aí todo mundo, começou, me jogaram vassoura, esse negócio todo. Aí ele perguntou, você quer saber por quê? Aí eu falei, tudo bem. Aí disse, olha, 3 razões. Eu parquei com você 7 horas da manhã e você chegou 15 para as 7, que o Sr. Flores falou. Eu convidei você para o almoço e te ofereci um bolo e você comeu como se estivesse num banquete. E o Sr. Flores te deu uma vassoura e você varreu o palco com dignidade. Então são 3 coisas que existem no teatro. Primeiro, pontualidade, disciplina e humildade. E você, além do talento que você tem, você possui essas 3 coisas. Então, hoje, a partir de hoje, você é meu assistente. E foi sendo assistente dele. É diferente criar para o cinema, para a televisão e para o teatro? São 3 linguagens diferentes. O teatro, o que é importante no teatro? É o palco, não é isso? O ator, eu não sou ator, mas o ator. E o quê? O texto, a palavra. A Cecília Meirelles tem um romanceiro da Inconfidência, ela diz o seguinte, há palavras que têm potência vossa. A palavra tem uma potência. Então, no teatro, o importante é o ator e a palavra. A cenografia é um apoio. A cenografia tem que ser funcional, tem que ter funcionalidade. Não é um espetáculo à parte. Se for um espetáculo à parte, está errado. Quando eu faço um trabalho e todo mundo chega e diz, maravilha, a melhor coisa do espetáculo, eu fico apavorado, eu vou embora, eu sumo, desapareço, porque não pode ser. A cenografia no teatro ela tem que ser funcional, ela tem que ter praticidade, ela tem que servir ao ator, ela tem que servir ao diretor e ao autor. Não cabe ao cenógrafo criar, olhando para o umbigo dele ou por vaidade, fazer uma cenografia no teatro. No cinema, o que é? No cinema já existe um outro entrosamento. No cinema a gente fala com o quê? Não é a palavra, é a imagem. Quem aqui se esquece de algumas imagens no cinema, né? Do filme do Kubrick, do Spielberg, do Fellini, são imagens inesquecíveis, mas e as palavras? A gente não lembra das palavras. No teatro, a gente não esquece. To be or not to be, that's the question. Todo mundo sabe, né? Na televisão, se no cinema, no teatro, o importante é a palavra, no cinema, o importante é a imagem. É por isso que trabalha o diretor de arte, que é um cenógrafo, né, com uma carreira, né, o diretor de fotografia e o diretor de filme, todos trabalhando em cima de um roteiro, e em equipe ali. Na televisão, o que é importante? A palavra? Não. A imagem? Não. São as 2 coisas juntas, a palavra e a imagem, que dá à televisão uma outra linguagem. Você lembra qual foi seu primeiro cenário como profissional e o que te inspirou na época? Foi uma coisa muito gozada, porque era um cara chamado Zdeněk Hempel, do Teatro Negro de Praga. Ele tinha vindo no Teatro Negro de Praga, se apresentou no Teatro João Caetano, eu assistia a esse espetáculo, e naquela época todos os atores do Teatro de Praga, eles não podiam, era passar por exame médico todo dia, não podiam, eles eram como presos políticos, eles não tinham liberdade alguma. E esse cara se escondeu num apartamento no Rio, sumiu e ficou no Brasil, Zdeněk Hempel, e virou diretor. E me chamou para fazer uma cenografia. E eu criei tinha uma cena que era uma tempestade, uma cascata, né, que tinha muita água. Foi no Teatro da Galeria, que nem existe mais hoje. Hoje é uma academia de ginástica. E eu criei uma cascata. Aí ele falou, e você, como é que você vai resolver isso? E eu estava na televisão, eu fazia televisão nessa época, TV Tupi. Eu disse, não, eu vou resolver. Na televisão ninguém sabia como é que se fazia uma cascata, esse negócio todo. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou falar com um homem que fazia teatro de revista, eu vou pedir uma entrevista com ele. Vou dizer quem eu sou, o que eu estou precisando e se eu estou no caminho certo. Aí eu procurei o Walter Pinto, na Lagoa, ele morava numa casa na Lagoa. Fui lá, ele me recebeu na sala dele e eu falei para ele, eu estou fazendo um projeto, Sr. Walter Pinto. E o senhor, todos os músicos, grandes teatros de revista, o senhor tinha cascatas, esse negócio todo.
E eu queria saber se estou no caminho certo. Aí ele falou, como é que você está fazendo? Eu mostrei minha maquete a ele, as plantas. Aí ele olhou, falou, você está no caminho certo. Quem te ensinou isso? Eu falei, o aprendizado da vida. Eu fui vendo como é que se fazia, uma coisinha ou outra, chuvinha em cinema, em televisão. Aí ele falou, é isso aí. Agora você só põe uma caixa d'água lá em cima. Aí eu falei, por quê? Não vai querer puxar água do prédio. Põe 2 caixas d'água, uma de cada lado, e põe um pouquinho de sabão. Eu falei, de sabão? É. Para dar umas bolinhas, uma espuminha e tal. Aí foi o que eu fiz. Foi meu primeiro trabalho. Aí a crítica foi até gozada, porque o pessoal não abriu direito o registro, e a crítica dizia que havia a cascata, mas não se via direito a cascata, mas também não era culpa minha nem do cenário técnico. Ali foi um problema de iluminação também, porque você tem um jeito de iluminar. Se você jogar a luz de cima, não vai adiantar nada, entendeu? Então, eu acho que foi um problema também de luz, mas a cascata funcionou. Foi o meu primeiro trabalho. A cenografia tem mudado muito, né? Ela saiu de uma estrutura muito mais volumosa e grandiosa para uma síntese. E agora ela volta a se tornar grandiosa com a entrada dos musicais. Como é que você avalia isso? Eu vejo com bons olhos, porque como cenógrafo a gente sofre muito. O problema é quando a cidade começou a crescer, com a expansão do Rio de Janeiro, antes o que era? Antes a gente tinha os teatros, né? Os teatros que ficavam pela Praça Tiradentes, por isso, os cinemas que ficavam pela Cinelândia. O nome Cinelândia vem daí, cine. Eram os cinemas que ficavam na Cinelândia, cheio de cinema ali. E os teatros, só que eram grandes teatros, né, que tinham palco, tinham um rudimento, tinham coxia, enfim. Com a expansão da cidade, o que aconteceu? Os teatros começaram a ocupar edifícios comerciais. O primeiro que ocupou um edifício comercial foi o Teatro Carlos Gomes. O primeiro teatro no Rio de Janeiro, em um prédio, que não era um prédio próprio. E com a expansão, esses teatros começaram a ocupar esses edifícios residenciais e comerciais. Então, assim, garagens, shopping. O primeiro de shopping qual foi? O Teatro Teresa Raquel, que agora é o Teatro Net. Eu que transformei no Teatro Net. Quebrei tudo, botei tudo abaixo e fiz lá o Net, com outras condições técnicas. Só que os outros teatros que foram surgindo não foram pensando nos técnicos, não foram pensando nos atores, nos diretores, foram pensando aqui no público. Então, vamos botar público. E a técnica? E os camarins? Onde ficam os banheiros dos camarins dos atores? Não tem? Banheiro da equipe técnica, onde é? Não, tem que usar o do público. Ué, cabine não tem, o cooperador, se tiver que... Vai para ele, larga tudo. Como é que o cara sai da cabine e passa para o palco? Não tem nenhum rudimento. Então a gente começou a perder o quê? Essa técnica. O teatro foi perdendo coxia, o teatro foi perdendo rudimento, profundidade. E a gente começou a trabalhar o quê? Uma cadeira serve, tal, não sei o quê. Põe um banco, não tem luz. Põe um bim-bim, e não sei mais o quê. Começamos a sofrer com isso. O quê? A gente tinha que fazer milagres quase, né? A cenografia parecia ser maquete, não uma cenografia propriamente dita. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Com a vinda agora dos musicais, o musical precisa de espaço. Então, todos os projetos hoje, você tem que ver a acústica, você tem que ver a localização onde vai ficar a equipe técnica, o elenco, toda a parte técnica que vai dar suporte durante o espetáculo, o pessoal de iluminação, o pessoal de sonorização, o pessoal que opera. Você tem que dar condições aos caras que estão operando, aos técnicos que estão no teatro. Eles têm que ter camarim, eles têm que ter local. Muitas vezes eles não saem nem do teatro, o elenco vai embora. Ele passa dia e noite lá dentro. Onde que ele dorme? Onde se alimenta? Onde ele toma banho? Onde ele troca de roupa? Que é isso, gente? São seres humanos. Mas como imprimir aspectos subjetivos na cenografia? Por exemplo, como o estado psicológico do personagem? Toda vez que eu começo, isso eu falo muito para os meus alunos, seja no teatro, no cinema ou na televisão, eu pego o texto e mostro para eles como é que se faz uma análise técnica daquela peça, ou daquele roteiro, ou da sinopse, ou do script, o que for. Eu pego cena por cena, ato por ato, sequência por sequência, e vou destrinchando, desde o local onde se passa a ação, os personagens, os pertences, a situação social, política e econômica desses personagens, toda a parte do dressing, vou pegando tudo isso do texto. A partir daí, eu começo a criar a identidade dele.
Muitas das vezes eu converso com o ator, passo pelo corredor, e aí, como é que está teu personagem? Aí ele fala, aí eu pego um lápis e uma caneta, anoto, vou anotando, converso com o ator e vou pegando. Espero que eles não vejam isso, mas começo a anotar, eu vou pegando elementos dele. Muitas das vezes eu vejo que ele está em choque com o próprio personagem, nem ele está conseguindo descobrir o personagem. Aí eu vou e chego e dou um toque para ele, vem cá, por que tu não pega o trem de Santa Cruz, às 6 horas da manhã, vem até aqui, como fazia o João das Neves para fazer o último carro? Por que você não pega o ônibus? Vai para o barco do centro da cidade central do Brasil, senta lá um pouquinho para você vai ver como é que vivem esses personagens. Acho que você tem que fazer um pouquinho de laboratório, saber como é que são, esse negócio todo, participar. Esse trabalho do cenógrafo é muitas das vezes um trabalho solitário, é sofrido. Né? Por quê? Porque a gente começa, essa minha pesquisa, eu vou pegando material, aí eu vou pegando textura, eu vou pegando cor, eu vou tentando descobrir a paleta desse espetáculo. Que cor é essa que vai identificar esse personagem? Que lugar você acha que o teatro ocupa hoje? Eu acho que, olha, eu continuo achando que ele ocupa o mesmo lugar que sempre ocupou. Né? Um ator, quando ele pisa no palco, a sensação dele é bem diferente do que está no cinema ou na televisão, como eu. Ontem eu estava no estúdio, terminando um filme. No domingo eu estava no estúdio terminando um seriado. Para mim, estar no palco, existe uma grande diferença em termos de emoção. Né? Eu acho que para o ator, eu acho que deve também sentir isso. Você ali, olhando um diretor de fotografia, o diretor do filme ou da televisão, é uma coisa. Mas o teatro é uma coisa que você se emociona. Não que na televisão não se emociona, no cinema também, mas é diferente. No teatro, dia a dia, a tua convivência com o ator, aquele ator que chega com 2 horas de antecedência, começa a preparar o personagem, começa a trabalhar o personagem. Muitas das vezes você não pode conversar com ele depois do ensaio, deixa ele, porque ele tem que voltar. Porque está tão incorporado aquele personagem, aquela identidade, já, né? Relaxar, vamos tomar um café, vamos tomar um skin, vamos sair, vamos jantar, vamos relaxar. É por isso que as pessoas dizem, são os líricos, dormem tarde. Não é nada disso. É impossível um ator ensaiar até 11 horas da noite e dormir. Não dá. A cabeça dele está ainda, né? Como eu também, eu não consigo, eu estou trabalhando, às vezes eu acordo de madrugada, eu vou e pego e começo a desenhar. Coisa que na televisão não acontece, no cinema não acontece isso. Acontece que você desenha, manda, vai desenhando, vai mandando. A televisão virou uma indústria. Né? O cinema não, já tem uma coisa mais elaborada. Hoje a cenografia está para além do teatro, né? Ela está em desfiles, em exposições, em intervenções. Como é que você vê isso? A cenografia é o que eu digo, são 3 linguagens diferentes, o teatro, o cinema e a televisão. Mas existe tanta coisa, né? Você pode fazer o que mais? Publicidade, é tanta coisa que a gente pode fazer. Agora, só não pode me confundir como decorador, eu não sou decorador, não sou vitrinista, não tem nada a ver. Isso é outra profissão, outro segmento da arquitetura, não tem nada a ver. Mas onde você se realiza mais como cenógrafo? É no teatro. Obrigada, José Dias, foi um prazer. Prazer é todo meu. Obrigado a vocês.